Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Irmãos, semana passada eu ministrei e comecei a falar acerca de vivendo o reino de Deus. E naquela oportunidade eu estava tratando acerca da entrada no reino de Deus, que isso se dá por meio da salvação, ser salvo. Entendemos nós que ser salvo é estar em Cristo, é ter a plena convicção da presença do Senhor por meio do Espírito dele que age em nossas vidas. E essa salvação, ela traz a nós a certeza do livramento, de que não estamos mais sujeitos ao julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Porque os nossos pecados foram lavados pelo Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele fez na morte ali na cruz. Ele nos redimiu da nossa condição de pecador. E hoje, ainda que sejamos pecadores, entendemos que fomos remidos pelo sangue de Jesus e somos pecadores remidos. Ou seja, a nossa confiança não está em nós mesmos, mas está em Jesus Cristo através da obra que Ele fez, pelo seu sacrifício ao entregar-se à morte. E nós cremos neste mistério. Entendemos nós que também fomos salvos de nós mesmos, da nossa natureza corrompida. E fomos salvos do poder de Satanás, que domina sobre o mundo, sobre o padrão de pensamento, de comportamento que existe no mundo. E por isso nós somos retirados deste mundo, deste padrão, dessa forma de comportamento. E entramos na igreja do Senhor, e somos igreja do Senhor. E também nós vimos acerca de que, uma vez que nós compreendemos em espírito a nossa salvação em Jesus, e temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós também o reconhecemos como Senhor. E eu disse no domingo passado, que aquele que não é salvo, que é impossível para esta pessoa reconhecer realmente Jesus como Senhor. Porque antes deste senhorio de Jesus sobre a nossa vida, existe a necessidade de compreendermos que nada podemos por nós mesmos, mas que é a ação, o mover de Deus em nós, através do seu Espírito, que faz com que nós possamos admitir a nossa condição de pecador. E ninguém mesmo, que não sinta uma necessidade de salvação, pode chegar-se a Cristo para a salvação. E uma vez salvos, cidadãos do reino dos céus, na medida que temos uma característica que eu quero focar nessa noite e trazer ao seu coração e à sua mente, para que você entenda e que você possa sentir aquilo que Deus pode proporcionar a uma alma, quando essa tem a certeza de que se está em Jesus Cristo. E se está em Cristo, quando reconhece: Jesus é o meu Senhor, porque Ele me salvou. Ele me salvou da lama do pecado, Ele me retirou da minha condição, de onde eu estava, da minha angústia interior, do meu conflito existencial. Ele deu significado à minha vida. E é por isso que podemos afirmar que, ao crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa firme convicção que nos é trazida por meio da palavra do Senhor, aplicada em nós, isso traz paz ao coração, isso traz certeza na mente, isso traz significado para a própria existência. Porque o grande conflito da alma de todo e qualquer ser humano
A não ser que ele viva totalmente superficialmente, apenas focado no pão do dia a dia e lutando para suprir essa necessidade da sua casa. Mas se ele pensar, ele vai se questionar acerca da sua existência, qual o significado, qual a importância do fato dele estar vivo. E ninguém mais do que Jesus Cristo pode trazer essa importância e esse significado à nossa alma, de que nós pertencemos ao Senhor, que nós viemos do Senhor, fomos criados por uma determinação do Senhor, porque Ele nos ama. E Ele deseja que a nossa existência, a nossa vida seja para a glória do Seu nome. Porque nós nascemos, de acordo com o profeta Isaías, nós nascemos para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, queridos, eu quero discorrer um pouco aqui acerca dessa cidadania celestial. Sabemos nós que um dia estaremos para sempre com o Senhor em seu reino. Mas ao mesmo tempo existe uma afirmação de Jesus, de que o reino dos céus está dentro de vocês. Não dentro daquela pessoa que está vivendo a carnalidade do mundo, não dentro daquela pessoa que está simplesmente focado nas coisas terrenas e que não tem o conhecimento do Senhor, que não tem vida com Deus, que não tem relacionamento com o Senhor, mas daqueles que se fazem discípulos, daqueles que estão aprendendo o conhecimento do Senhor, daqueles que chamam Jesus de Senhor e de Mestre. Destas pessoas, sim, o reino dos céus está dentro delas. E essa realidade interior, aquilo que talvez seja difícil traduzir em palavras, mas que transmite uma vida abundante. Não abundante em riquezas materiais, embora pessoas com Cristo Jesus possam usufruir, possam gozar, possam possuir riquezas materiais, mas não são essas riquezas das quais eu estou falando agora, mas a riqueza da presença do Senhor, um estado de espírito que, se impossível não é, talvez seja muito difícil a gente expressar em palavras, de modo que possa ser compreendido pelo outro. Mas esse Jesus, ele afirmou aos discípulos dele: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. E eu lavei os vossos pés, para que, da mesma forma que eu assim fiz, vocês façam igualmente desta maneira. Aquilo certamente pode ter sido, eu não posso afirmar porque a Escritura não declara isso, mas eu posso dizer que talvez seja um choque, porque a mentalidade, a forma de pensar dos discípulos é uma mentalidade humana, carnal. E aquele a quem estavam seguindo estava dando uma demonstração de humildade. E o nosso sentido humano de enxergar as coisas é que as pessoas maiores, as pessoas superiores, as pessoas que são melhores, elas se colocam numa posição acima. E Jesus ele vem destronar esse tipo de pensamento, ele vem retirar, ele traz a nós algo aparentemente na nossa mente contraditório, como se fosse um paradoxo, ou seja, aquilo que o significado, o entendimento que nós temos acerca de algumas situações, o Senhor ele traz a nós um outro sentido, um outro significado, mudando completamente o nosso entendimento. E esta condição de servo é que eu quero focar nessa noite, porque o cidadão dos céus, ele é servo de Deus. Para o que serve a sua vida? Muitos de nós estão completamente absorvidos pelas lutas do dia a dia, que mal conseguem atinar para a realidade espiritual das suas vidas, porque o foco está apenas naquilo que é físico, naquilo que é financeiro, naquilo que é material. Mas a realidade espiritual, na verdade, a realidade espiritual, ela sobrepõe, ela está acima de todas as outras realidades. E todas as áreas da nossa vida aqui embaixo depende da realidade espiritual. Porque o que é espiritual, ele determina, ele está sobre tudo aquilo que é terreno, sobre tudo aquilo que é material. Então,
os discípulos de formação, obviamente, material, pensamento humano, eles foram chamados por Jesus para mudar a mentalidade. E em Lucas nós encontramos outra afirmação do Senhor Jesus dizendo que os reis dos gentios dominam sobre eles, sobre o povo. E os que têm autoridade são chamados de benfeitores. Mas entre vós não será assim. Antes, o maior entre vós seja aquele que serve, e quem governa como que serve. Pois, qual é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve à mesa? Eu, porém, disse Jesus, eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus, preste atenção, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do seu reino está como aquele que serve. Por quê? Para nos dar exemplo. E Jesus, Ele é a nossa inspiração. Jesus, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. E em Jesus que nós temos que espelhar. Nós temos que olhar para os evangelhos e ver o comportamento de Jesus, as ações e reações de Jesus nas mais diversas circunstâncias e buscar trazer para a nossa vida, trazer para a nossa forma de pensar, trazer para as nossas palavras, trazer para o nosso comportamento o modelo de Deus para nós, Jesus Cristo. Então, queridos, se Jesus é o Rei, nós que somos intitulados, somos chamados de cristãos, nós somos os súditos deste reinado. E nessa condição, o Senhor já nos diz que, primeiro ponto, uma separação, de que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e vai desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou o Deus do dinheiro, ou ao dinheiro. Por que o dinheiro? A nossa relação com o dinheiro, ela é um pouco complexa, porque a grande maioria das pessoas usam do dinheiro para fazer a sua manutenção, e tão somente para isso. Outras pessoas, elas enchem o coração da vontade de possuir muito dinheiro. Outras pessoas usam o dinheiro para satisfazer as suas necessidades, para gerar conforto, gerar prosperidade na sua casa, na sua família, e usam para abençoar vidas, transferindo daquilo que é fruto do seu trabalho para abençoar outras pessoas que possuem menos recursos. E amém, e amém, e amém para todas essas situações, com exceção da ambição desmedida, com exceção daquele que faz do dinheiro seu Deus. Mas, como súditos, nós olhamos para Jesus e vemos que Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para cumprir a missão que lhe foi confiada como filho. E a sua missão, e na sua missão, Ele anunciou o evangelho aos pobres. Não aos pobres financeiramente, mas a todos os pobres dessa vida. A pobreza de espírito, a pobreza intelectual, mental, financeira, todo tipo de pobreza. Em verdade, todos nós, todo ser humano diante do Senhor é desprovido, ele é necessitado da graça de Deus, então ele é pobre espiritualmente. E aí nós encontramos nessa relação
com o Senhor Jesus, uma relação de rei e súdito, uma relação de mestre e discípulo, uma relação de senhor e servo. E aí nós encontramos que Jesus é um modelo. E então, a primeira coisa que nós somos chamados, e você é chamado, a ter os mesmos sentimentos que há em Jesus Cristo, de acordo com Paulo aos Filipenses. Tenha em você os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? O próprio Paulo aos Efésios, ele diz que no outro tempo nós éramos trevas, mas sois luz no Senhor. Jesus é a luz, ele é a luz do mundo, e ele disse numa outra ocasião, vocês são a luz do mundo. Justamente porque em Cristo Jesus nós nos espelhamos nele, e se ele é luz, devemos igualmente ser luz. Então andai como filhos da luz, aonde se reflete a bondade, aonde se reflete a justiça, onde se reflete a verdade de Deus. Ser servo de Deus. Para ser servo de Deus, a gente tem aquele conceito de grandeza que existe em todo ser humano, precisa cair por terra. Nós olhamos de baixo para cima para aquelas pessoas que nós julgamos que sejam superiores, seja porque tem mais dinheiro, seja porque tem uma posição social, seja porque julgamos, e talvez de forma equivocada, que sejam muito inteligentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, a verdadeira inteligência está em servir a Deus. Esse é o inteligente. Por menos formado, por menos educado que seja, se no seu coração ele recebeu o chamado de Deus e atentou para esse chamado, eu posso chamá-lo de inteligente. Então, queridos, nessa condição de súdito, eu falei de contraditório. As pessoas, elas olham para cima, elas enxergam pessoas como sendo maiores que ela, e humildade é algo importante, e Jesus foi humilde, e a verdadeira humildade, eu creio que está em nós sabermos exatamente qual que é a nossa posição em Jesus. Humildade não é uma posição de humilhação diante de pessoas. Isso não é simples, ser simplório não é ser simples. Pessoas poderosas na política podem ser humildes. Pessoas riquíssimas financeiramente podem ser humildes, porque humildade não tem a ver com poder, não tem a ver exatamente com riqueza material. E Jesus, o Rei dos Reis, ele é o grande exemplo de humildade que nós devemos seguir. E só podemos servir a Jesus se realmente nos posicionarmos de forma humilde. E eu disse paradoxo. Eu quero falar de alguns. Na escravidão existe liberdade. Como pode ter liberdade na escravidão? Isso é um paradoxo. Ou seja, aquilo que nós entendemos com o sentido de escravidão é exatamente o fato de não se ter liberdade. É ou não é? Então, como pode haver liberdade na escravidão? Espiritualmente, sim. Paulo aos Romanos nos diz, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o mesmo fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vou começar por aqui. Liberto do pecado. Foi liberto de uma situação, de uma condição de pecador, mas ao mesmo tempo isso implica em ser servo de Deus. É impossível libertar-se do pecado sem colocar-se como escravo de Deus.
Então entenda que de uma maneira ou de outra nós estamos escravizados. Se olharmos a grosso modo, de maneira crua, somos escravos. A questão é, de quem sois escravos? De quem somos escravos? E eu me incluo, obviamente. A nossa escolha de liberdade está a quem nós, ou a que nós nos prendemos. Você está compreendendo isso? Então, e nós fizemos uma escolha, se a nossa escolha foi servir como servos de Deus em Cristo Jesus, o fruto para a santificação, que é o processo, um processo de sermos mudados, transformados, por meio da palavra que é implantada em nossa mente e no nosso coração. E por fim, o resultado deste modelo de servidão que nós, como cristãos, nos propomos é uma vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 7, versículo 22, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Aquela pessoa que naquele tempo estava num estado humano de servidão, ele tinha um senhor humano sobre ele. Mas ao mesmo tempo ele se torna liberto no Senhor. Porque aqui observa uma coisa. Um certo homem estava feito prisioneiro, com as suas ações físicas totalmente limitado. Prisioneiro. Mas a sua mente estava livre, o seu coração estava livre. Por quê? Porque internamente ele estava em Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Roma, é um exemplo. Embora, obviamente, tivesse algumas concessões ali, recebia as visitas, mas era prisioneiro do Senhor. E na sua prisão humana, ele era um liberto do Senhor. E é sobre isso que ele está colocando. Mas aquele que, da mesma maneira, também é aquele que é livre. A pessoa se sente livre. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde o meu nariz aponta, ninguém manda em mim. Ele se acha livre. Mas quando ele encontra Cristo, ele encontra o Senhor. E aí todo o conceito de liberdade desta pessoa muda, porque ele entende que precisa estar ligado ao Senhor. Ora, para resumir isso, onde há o Espírito do Senhor, aí há, você sabe, onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é no ir e vir, não é fazer o que der na telha. A verdadeira liberdade é ser prisioneiro de Jesus. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus, ele traz a nós a cura. Agora observe uma coisa. Se as pessoas querem ser grandes, querem ser reconhecidas, isso está na nossa alma, está dentro de nós. Isso é intrínseco, deixa para lá. Isso está profundamente ligado à nossa alma. O poder subir num ponto mais alto e olhar para baixo. Está na alma de todo ser humano. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existe grandeza em servir a Cristo. Na verdade, algumas pessoas que viveram muito tempo atrás, no tempo de Paulo, poucas pessoas que estavam no tempo de Paulo, foram registradas na Bíblia, mas foram registradas por causa de Paulo. O que eu estou dizendo? Não existe nenhuma grandeza humana
que se compara a servir a Deus. Porque a grandeza de servir a Deus, ainda que o serviço ao Senhor seja algo simples, aos olhos humanos seja pequeno, ainda que aos olhos do homem, esse pregador, esse pastor, esse obreiro, esse levita, esse qualquer um de nós que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ainda que não haja reconhecimento público de ninguém, aquele que é maior na terra é menor do que o menor daquele que vai para os céus. É o exemplo de João Batista. Então, existe grandeza em servir a Deus. E se as pessoas que sonham com grandiosidade, se elas atentassem de maneira inteligente, elas buscariam servir ao Senhor de todo o coração, não com a intenção de ser grande, porque na verdade somente se torna grande aquele que se reduz, aquele que se abaixa, não no sentido de humilhação, mas no sentido de servir aos outros. E na própria humildade tem exaltação. Outro paradoxo: na humildade existe exaltação. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino de Deus. A inocência, a ingenuidade da criança. E como adultos, na verdade, não somos inocentes, mas nós podemos ser santos. Porque a santidade pressupõe racionalidade, pressupõe, eu entendo, eu sei o que está acontecendo. Não é por ingenuidade, mas é por uma escolha de vida que ajo dessa maneira. Outra coisa, em 1 João, o apóstolo diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o sábio Salomão diz que a soberba do homem vai abatê-lo. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Por isso que o Senhor, Ele diz que muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Outra coisa importante, e é também um paradoxo, na submissão existe autoridade. O reconhecimento da autoridade daquele que se submete. Aqui nós encontramos, eu quero usar um exemplo bíblico para poder mostrar isso. O centurião. O centurião romano, ele tinha, e o próprio nome diz, 100 soldados sob seu comando. Um dos seus servos, a quem ele queria bem, adoeceu. E então ele, sabendo de Jesus, ele enviou algumas pessoas para chamar Jesus, para que Jesus fosse curar o seu servo. E Jesus foi, mas antes de Jesus, quando estava se aproximando, ele mandou outras pessoas para dizer que ele era um homem de autoridade, sujeito à autoridade. E ele mesmo tinha autoridade para dizer aos soldados: faça isso, e ele faria. Mas que ele mesmo não foi pessoalmente, por não se sentir digno da presença de Jesus, mas que uma só palavra de Jesus faria com que o servo fosse curado. E Jesus, ao ouvir aquelas palavras, ele disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Quando nós nos submetemos a Deus,
existe autoridade espiritual à nossa disposição. E nós devemos, neste relacionamento com o Senhor, desenvolver essa autoridade. Uma autoridade que é baseada e alicerçada na humildade, na simplicidade, no serviço a Deus, para que o reino do Senhor seja exaltado. Porque, na verdade, a grande questão é, aquele que serve a Deus, ele não pode buscar a glória pessoal, mas a manifestação da glória de Deus, por seu intermédio. E você, como servo de Deus, como cidadão dos céus, deve colocar no seu coração que servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, para que o reino de Deus possa ser glorificado, para que mais e mais pessoas possam ter acesso, possam ouvir acerca de Jesus, que Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que cura, que Jesus Cristo, ele tem vida eterna, que ele tem a promessa, a grande promessa de Jesus está disponível para você, para que você possa apossar-se dessa promessa, que o Espírito de Deus vai tornar realidade, na medida em que você está vivenciando o plano de Deus. E deve fazer isso, submetendo-se ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Jesus estava em Cafarnaum, ele estava ali falando numa casa, e a casa se encheu de gente. De repente alguém chega e cochicha com Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Aí Jesus, ele olha para aquelas pessoas e pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele diz: a minha mãe e os meus irmãos é todo aquele que cumpre a vontade de Deus. Essa é a minha família. A família de Jesus somos nós. E todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que se submetem a Deus, fazendo da sua vida uma condição de serviço ao Senhor. Servimos a Deus, e fazemos isso não para mérito pessoal, mas para cumprirmos a palavra do Senhor. E o salmista vai dizer: eu deleito-me na tua vontade, em fazer a sua vontade. Eu me satisfaço, eu me alegro, eu encontro um estado de bem-aventurança, eu sou mais do que feliz, porque Você tem prazer na lei do Senhor, medita nela, coloca essa lei no seu coração. Você permite que as palavras da Escritura sejam pregadas, ou aquelas que você absorve lendo ou ouvindo, você permite que essas palavras transformem você? Você permite que a palavra do Senhor modele você, mude a sua vida, a sua história? Se a resposta for sim, é tudo o que eu mais quero, é o que eu espero que aconteça em minha vida, que o Espírito do Senhor tenha total e completa liberdade de agir em mim. Eu quero que a unção do Senhor esteja em mim. E quando nos tornamos servos de Deus, vivenciando a relação de ser filho de Deus, ser servo de Deus, muitas vezes gera um conflito. A pessoa não entende o que é ser servo, o que é ser filho de Deus. Ambos têm a sua importância, mas o melhor conceito para mim é que o chamado de Deus é que nós já somos, uma vez que o recebemos, uma vez que estamos neste relacionamento de Salvador e salvo, de mestre e discípulo, de rei e súdito. Mas o melhor conceito que eu tenho acerca disso é que nós temos que desenvolver a nossa filiação também através do serviço, ou seja, ser filhos que servem. Filhos que servem a Deus. Entender na nossa mente
que somos filhos do Senhor, que somos agraciados por Deus, que somos abençoados por Deus, e por gratidão a Deus, por amor a Deus, nós cumprimos a sua vontade, servindo ao Senhor nos seus propósitos para conosco. Há um sentido para a sua vida tem um significado. Deus ama você. E o que você faz na igreja? O que você faz na igreja? É descobrir a vontade do Senhor para obedecê-lo. É o que deve ser feito em Cristo. Amém. Fica de pé, ore comigo. Como você se vê? Você se vê como servo de Deus? Você entende que a sua vida é um ato de serviço ao Senhor também? Você espera que Deus possa agir na sua vida? Quer que a obra de Deus aconteça? Quer que haja soluções de questões que você, seja por hábito, seja por não encontrar saída, você espera que Deus resolva? O seu coração está no Senhor? Você admite Deus como Senhor da sua vida? Você já conseguiu trazer para a sua realidade, para o seu dia a dia, essa condição de que você é servo de Deus, que você pertence aos céus, que a sua vida não é do diabo, que você não está nessa vida entregue às circunstâncias, mas que as suas circunstâncias, elas estão dentro do controle de Deus, porque o Senhor jamais perdeu o controle da sua existência, e por isso Ele chama você, o Senhor chama você para servi-lo de coração, de todo o coração. O Senhor chama você para que você possa amá-lo, para que você possa honrá-lo, para que a sua vida possa agradar ao Senhor. Faça como o apóstolo Paulo, agrade ao coração, agrade ao Senhor de todo o seu coração, vivendo para o Senhor. Deus, a nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor nos criou, nos gerou, o Senhor nos trouxe à existência. Oh Deus, Espírito maravilhoso de Deus, trabalha em nós, viva em nós. Oh Espírito Santo, vem operar em nossas vidas. Levanta, Deus, nesta igreja servos. Levanta, Senhor Deus, vidas. Deus, toca com o toque do Senhor, com o toque do seu Espírito, Pai. Espírito maravilhoso, toque em vidas, que eles sintam o impacto da sua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, opera Espírito maravilhoso do Senhor. Se essas palavras procedem do Senhor, Pai, então toque, Senhor Deus. Desperte-os para falar contigo. Desperte-os para adorar ao Senhor. Deus, novas sandálias pra faça a sua oração. Fala com Deus, fala com Deus. Abra sua boca, fala com Deus agora. Deixa que o Espírito Santo trabalhe. Invoque o Espírito de Deus. novas sandálias